Colegas, por favor, vamos retomar as atividades agora do segundo painel, que vai tratar sobre evidências científicas. Convidamos as doutoras Carize Polanzik e Daniela Pachito para trazer exposição sobre um dos pontos que, dentro daquilo que falei ao início desse evento, sobre racionalidade, um dos pontos que eu reputo mais sensíveis, mais essenciais, para que a gente crie alguma racionalidade sobre a tomada de decisão. Ou seja, a exposição do doutor Augusto, em alguns aspectos, pontuou essa questão das evidências científicas. Eu não sei o quanto que os colegas já estão informados sobre essa questão da existência de evidências e níveis de evidências, mas tenho certeza que, ao final das exposições, vão estar repleto de informações para, inclusive, a tomada de decisão. A primeira palestrante é a doutora Carize, médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Ciências da Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora da URGS e chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento. A senhora está com a palavra por 40 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Acho que não. Deu? Deu. Eu comentei que eu estou acostumada a falar em pé. Eu falo baixinho, sou baixinha, então eu me sinto mais confortável, se vocês não se importarem, de eu me posicionar aqui para conversar com vocês os próximos 30, 40 minutos. Não tive a oportunidade de assistir o Augusto falar, conheço o Augusto de longa data, e eu espero, junto com a Daniela, que a gente consiga fazer uma complementação em relação a esse tema. Não tenho familiaridade, e aqui já faço o meu disclosure, com a área de judicialização. Nos últimos anos, a gente participa de vários eventos, vários fóruns, a gente tem participado do curso de EAD para os NatJus, em parceria com o Sírio, mas diretamente em relação à judicialização, não tenho muita familiaridade. Mas vou conversar, e acho que esse foi o convite, o motivo do convite, sobre a questão de tecnologias, incorporação delas dentro do sistema de saúde, como é que hoje é visto esse processo, essa dinâmica, né? E aí eu falo mais na perspectiva da academia e dos profissionais que lidam com esse tema, e trazer um pouquinho da experiência que a gente tem tido aqui no Brasil. Para, na sequência, eu acho que a Daniela vai falar sobre a fonte das evidências. Eu, além das descrições que foram ditas, eu coordeno um INCT, que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para avaliação de tecnologia em saúde. É uma proposta do Ministério da Ciência e Tecnologia, mais no âmbito científico sobre isso. Bom, selecionei alguns pontos que eu acho que para poder uniformizar os conhecimentos em relação à avaliação de tecnologia, porque, que talvez seja o aspecto mais fácil de abordar, definição do que é esse tema, né? A gente chama de ATS, o Health Technology Assessment, como é que se faz e quais são os critérios que são levados em consideração quando dá incorporação ou não incorporação, ou recomendação de incorporar uma tecnologia no sistema de saúde. Como é que se usa essas informações para o processo de tomada de decisão, e aqui eu vou trazer uma tomada de decisão usualmente coletiva no âmbito de política de saúde e não individual, e falar um pouquinho sobre as experiências internacionais e experiência do Brasil e como é que nós estamos nesse sentido. Problemas do sistema de saúde, eu acho que é desnecessário comentar, né? Nós estamos enfrentando, e isso não é só Brasil, várias pressões, mudança do perfil das doenças, mudança do perfil epidemiológico da nossa população, estilo de vida diferente, e certamente as inovações tecnológicas estão batendo a porta de todos os países, que por um lado é muito bom, aumento de sobrevida, nós queremos essas tecnologias para o nosso bem-estar e dos nossos familiares. Mas isso vem dentro de um cenário de que os recursos são finitos. Nós precisamos sim nos preocupar com a questão de sustentabilidade do sistema. Professor Marcos Ferraz, que é um médico reumatologista e trabalha bastante com a economia da saúde da USP, da Unifesp, ele fez um editorial
há alguns anos e escreveu que nós gostaríamos de dar saúde para todos, nós podemos tentar, mas é impossível dar tudo para todos. E isso a gente tem que aprender a lidar e aceitar no nosso dia a dia. Eventualmente, novas tecnologias vão surgir, elas têm um benefício, mas elas também têm um custo usualmente adicional, e a gente vai estar falando bastante sobre isso. E nós temos que, em determinado momento, decidir se o benefício que aquela tecnologia, que aquele medicamento oferece, está numa proporção razoável em relação ao custo em que ela vem sendo oferecido. Muito do que se gasta em saúde, e isso vem do cenário americano, provavelmente não está relacionado com incorporação de tecnologias. Hoje se discute a importância da ineficiência dos sistemas de saúde, ineficiências com processos desnecessários no nosso dia a dia, exames inadequados. Agora tivemos uma crônica do Drauzio sobre isso recentemente na Zero Hora. Perdas, pacientes que não usam os medicamentos, enfim, são estimativas que chegam quase a 1/3 dos gastos em saúde relacionados a esses aspectos. Então, por isso que eu gostaria de contextualizar o que a gente está falando aqui sobre incorporação de tecnologia. Ela não é a solução para o sistema de saúde. Ela é um pedacinho importante, ela certamente ajuda os gestores, secretários municipais, estaduais, mas a revisão de processos, reengenharia, o uso de diretrizes e protocolos, e eu sei que vocês vão estar falando sobre isso amanhã, provavelmente, né, são extremamente importantes e talvez eles sejam apontados hoje em dia como mais relevantes para organizar um sistema de saúde do que, propriamente dito, esse outro tema que a gente está abordando, que é critérios de avaliação de tecnologia em saúde. De qualquer forma, aqui está uma relação, isso aqui é da London School of Economics, onde eles colocaram 7 modelos ou 7 paradigmas que os sistemas de saúde deveriam reforçar, né, nos próximos anos para resolver muitos dos problemas. E o que é a ATS? O que nós costumamos chamar de avaliação de tecnologia? A avaliação de tecnologia ela é vista ou ela é descrita como um método científico continuado, onde se avalia criteriosamente e cuidadosamente os benefícios em saúde e os custos e as consequências da incorporação da tecnologia no sistema. Mais completo ainda se ela considerar aspectos sociais, éticos e legais, culturais, ambientais, enfim, quando ela for o mais abrangente possível. Mas, usualmente, ela se detém nos aspectos de segurança, eficácia e efetividade, custo e custo-efetividade. Pelo menos, pela maioria dos sistemas de saúde, das agências que fazem avaliação das tecnologias, eles usam esses atributos que a gente chama para decidir sobre a incorporação ou não de tecnologias. Para quem não é familiarizado, e aqui eu trago um cenário de como nós saímos da pesquisa, do desenvolvimento de algumas tecnologias para a comercialização e o uso no dia a dia. Isso varia muito, mas pegando a área de medicamentos, se acredita que leve 3, 6, eventualmente 10 anos de pesquisa in vitro experimental para se descobrir uma nova molécula que vai mudar alguma questão importante numa doença. Partindo da descoberta disso, depois a gente entra nos chamados estudos clínicos, ou os ensaios clínicos, para testar realmente se aquilo funciona num cenário, no ambiente ideal, e aí tem várias fases ou níveis, né, de experimentação, fase 1, fase 2, fase 3, que pode levar 6, 7 anos, pode ser cada vez, a gente está tentando encurtar, porque a gente quer acelerar esse processo, mas eventualmente durar até mais. Esse é o momento da pesquisa, que nós temos incentivado e certamente queremos que continue num crescente. A partir de então, no momento em que se documenta que um medicamento ou um determinado produto é eficaz, funciona, traz um benefício em termos de saúde, ele passa por um processo, então, regulatório de registro, de aprovação nas instâncias e, para muitos países, provavelmente hoje em torno de 50%, 60% dos países, por uma avaliação formal dos critérios de avaliação de tecnologia em saúde, para ver se ele vai ser incorporado ou não pelos diferentes sistemas e se o paciente vai ter acesso ou não a esse produto, a essa medicação. Então, vocês podem observar que o curso é bem longo, existe muitos estudos tentando encurtar essa fase, aqui, especialmente em medicamentos que mudam, que são realmente disruptivos na área de oncologia, doenças raras, passando para 2, 3 anos. Mas isso ainda está se avançando. Quando falamos em tecnologia, vocês
podem imaginar que o cenário é bastante diverso. Nós estamos falando desde uma cadeira elétrica para uma pessoa que é deficiente até um medicamento oncológico nos mais diversos espectros. Então, a tecnologia envolve muitos aspectos em saúde. Para cada uma dessas, os atributos que a gente chama, ou os aspectos que vão fazer a gente decidir sobre usar ou não, eles são um pouco diferentes. Por um método diagnóstico, por um exame laboratorial, por uma tomografia, eu vou usar alguns atributos que não serão usados, por exemplo, para um medicamento. Então, embora a gente coloque aqui tudo junto, como nós priorizamos uma informação ou outra depende da tecnologia que está se falando. A maioria dos casos, hoje em dia, a gente está falando em medicamentos, vacinas e testes diagnósticos e exames. Isso compreende provavelmente 90% do cenário. E depois tem outras tecnologias menos frequentes. Como é que se faz a avaliação de tecnologia? Ou no ambiente de agências internacionais, secretarias e, eventualmente, sistemas acadêmicos. Existem alguns princípios universais desse tema. O primeiro é que ela deve ser baseada na melhor evidência científica disponível, não só na opinião de especialistas ou nos quereres das pessoas. Idealmente, ela tem que ter participação externa. Sistemas bem estruturados e que conseguem usar esse modelo, eles envolvem toda a sociedade com diferentes atores do processo. Importante envolvimento de pacientes e cuidadores, desde direta ou indiretamente. É reforçado que para uma avaliação ser cada vez mais representativa e ser aceita pela sociedade, ela tem que ter comitês independentes avaliando criticamente como ela é produzida. Idealmente, uma revisão periódica, a ciência muda dinamicamente a cada 2, 3 anos e, eventualmente, em curto período de tempo. As agências mais reconhecidas na área de saúde, elas têm um processo aberto e transparente, de modo que qualquer pessoa pode reproduzir o que foi feito naquela agência em relação à sua recomendação e ao seu relatório, e, idealmente, considerar valores sociais e de equidade, porque existem algumas doenças que nós, como sociedade, somos mais sensíveis e queremos tentar realmente atuar de modo mais efetivo. Uma avaliação de tecnologia, ela leva em consideração especialmente esses dois aspectos, efetividade e aspectos econômicos. O que é efetividade? É a pergunta que a gente faz primordial. Se aquilo que está sendo avaliado é seguro e funciona, tem algum benefício clinicamente relevante para a pessoa que vai usar aquela tecnologia, que a maioria pode ser medicamentos ou, eventualmente, vacinas. E se aquela tecnologia funciona, a seguinte pergunta é: quanto custa? E se eu tenho condições de pagar? Em relação às evidências clínico-epidemiológicas, muitos aqui devem estar familiarizados, a produção do conhecimento, ela depende de modelos de estudos que são conduzidos. Existem estudos, os chamados ensaios clínicos randomizados, que eles são menos sujeitos a vieses e tendenciosidades. Todo mundo familiarizado com isso? Não? Sim? No ensaio clínico, e eu vou falar rapidamente sobre isso, no ensaio clínico eu pego um grupo de pessoas, é como se eu pegasse essa sala e fosse estudar um medicamento. Eu jogo uma moeda para cima e escolho quem vai receber o medicamento, quem não vai receber o medicamento. Só que as pessoas não ficam sabendo e nem eu fico sabendo quem vai receber o medicamento. E depois de um tempo, passa 2, 3 anos, a gente volta aqui, se reúne e eu vou ver o que aconteceu com cada um de vocês. Esta é a forma que nós consideramos mais adequada para tentar realmente atribuir o que acontecer entre diferente em quem recebeu e quem não recebeu o medicamento, se única e exclusivamente por causa do medicamento, e não por outros fatores, porque eu gosto mais de vocês, porque eu não gosto de vocês. Então, isso é algo bem sedimentado hoje em pesquisa clínica epidemiológica, que nós falamos, e eles são um norte para a decisão, especialmente na área de tecnologias envolvendo
mudanças terapêuticas. Na medida em que eu tenho só opinião de especialistas ou estudos em que eu peguei 3 pessoas e dei os medicamentos e acompanhei essas 3 para ver o que aconteceu, a fragilidade dessa informação e a possibilidade disso não ser verdadeiro é muito grande. Então, nós temos muitos exemplos e nós consideramos esse nível de evidência fraco ou quase não suficiente para eu decidir se eu devo tratar ou não. Não sei se tu vai falar sobre isso um pouco, Daniela. Ótimo, tá. Eu não vou passar, porque na sequência a Daniela vai abordar. Então, a primeira pergunta é se a tecnologia funciona. Nós chamamos isso de eficácia quando ela está num ambiente de estudo clínico. Se ela vai para o mundo real, eu saio dessa sala aqui e eu vou pegar todos os outros indivíduos, eu digo que se ela funcionar no meu dia a dia, ela é efetiva, e isso é efetividade. Esses são os 2 primeiros pontos que precisam ser avaliados antes de seguir adiante. Se a resposta é afirmativa para esses 2, vem a pergunta, tá, mas e quanto custa? Vale a pena eu pagar mais pelo benefício que está sendo oferecido? Isso nós chamamos de eficiência, eficiência alocativa. Dentro dos estudos econômicos, eu procuro acompanhar ou coletar tudo o que poderia acontecer do ponto de vista clínico, se eu der o medicamento, e tudo o que vai acontecer ou aconteceria do ponto de vista econômico, se eu der esse medicamento. Ou seja, se o paciente vai internar, se vai diminuir o uso de outros medicamentos, se ele vai ficar mais saudável, se ele vai ficar mais produtivo por causa disso. E isso é capturado nos estudos econômicos ou estudos de custo-efetividade. Familiarizados com essa expressão custo-efetividade? Vou falar um pouquinho mais, porque nas trocas de e-mail, acho que até com o Gabriel, me pediram para explicar um pouquinho mais o que é essa custo-efetividade, né? E como é que isso tem sido empregado pelas agências para a decisão de incorporar tecnologia ou não. Então, os estudos de custo-efetividade, eles são o método considerado hoje mais utilizado quando nós queremos alocar o recurso disponível e ter o maior benefício possível para determinado contingente de pessoas. E nós calculamos, baseado, a maioria das vezes, em modelagem matemática, a chamada relação de custo-efetividade, que ela é uma estimativa do quanto a mais eu vou pagar para determinado tratamento em relação ao tratamento usual, e esse valor é dividido o quanto a mais eu ganho em saúde em relação ao tratamento usual. E de uma forma para poder permitir a comparabilidade de diferentes tecnologias, a gente tenta fazer uma estimativa de quantos anos de vida a mais eu ganho ou quantos anos de vida com qualidade eu ganho, que é o chamados QALYs. E nós vamos ter 4 cenários. Eu tenho tecnologias novas que eventualmente vão ser melhores que as outras que eu tenho, mas elas vão custar menos. No inglês, eles usam a expressão cost saving. Essas são as tecnologias que nem se discute. Como um bom sistema de saúde eu deveria implementar. São raras. Algumas, eventualmente, são desnecessárias, elas não me acrescentam nada do ponto de vista clínico e elas custam mais. E a gente costuma usar a expressão de são dominadas. Existem outras tecnologias que são melhores e custam menos. As mais antigas, menos efetivas e custam menos, e o desafio se encontra nesse quadrante, quando eu tenho tecnologias que acrescentam benefício, mas que elas vêm com custo a mais também em relação à opção tradicional. E é nesse quadrante aqui que costumamos trabalhar os estudos ou as razões incrementais de custo-efetividade. Esse número, ou ICER, o quanto uma sociedade está disposta a pagar por um ano de vida ajustados para a qualidade, hoje em dia tem sido adotado por várias agências internacionais, muitos países da Europa, Canadá, Austrália, para a decisão de incorporar ou não uma tecnologia. Aqui é só uma representação mostrando que eu tenho tecnologias que o custo que é bem pequeno em comparação ao benefício, na medida que eu evoluo eventualmente em algumas tecnologias, eu vou ter um custo muito maior e um benefício muito pequeno. Essas aqui nós usamos a expressão que elas são pouco custo-efetivas, muito caras.
Essas aqui são baratas e, eventualmente, o sistema de saúde se beneficiaria, ou as pessoas. O ponto de corte ele vem de um estudo da Harvard, bastante tempo, já faz quase uns 30 anos, onde eles procuraram estimar para o governo americano o que seria a custo-efetividade da hemodiálise, que é um procedimento que, se o paciente precisa e não faz, ele morre, né? E todos os pacientes, naquela época, eles tinham acesso. Ficaria em torno de $50 mil por Qualis. Hoje é um pouco mais que isso. Em termos de economia, e para quem gosta de algumas teorias, o que significa esse razão incremental de custo-efetividade? Nada mais é do que o custo de oportunidade de estar investindo em determinado produto e deixando de investir em outro, já que eu tenho recurso escasso. Então, em teoria econômica, esse é o racional para, na perspectiva da sociedade, fazer algumas escolhas e algumas trocas. Eu vou mostrar mais adiante quais são os valores que alguns países europeus, Inglaterra, enfim, eles têm usado para esse processo de decisão, explicitamente. Outros países não tão explícitos, mas também usam algum ICER por processo de tomada de decisão. Então, como é que se usa e como é que é essa perspectiva? Hoje em dia, a avaliação de tecnologia ela realmente está bastante difundida em vários países. Aqui eu trago só mostrando que desde a Organização Mundial de Saúde existe a rede, essa aqui acho que é a latino-americana, a europeia é bastante forte em relação à construção de pareceres, Canadá também, Estados Unidos é o que menos adota este modelo e esse paradigma, um conceito diferente. Aqui um dado, é o mais recente que eu consegui, né, de 2015, mostrando quantas agências de avaliação de tecnologia tem em diferentes países. Só para salientar, Europa é muito forte, Canadá, bem desenvolvido, e Austrália. E alguma coisa da América Latina. Mas, especialmente Europa, os países mais tradicionais, eles usam esses modelos. Aqui é o número de países que usam para diferentes procedimentos, chamando a comunidade europeia de longe, é o que mais usa esse modelo. E eu vou trazer um exemplo da Irlanda sobre uma avaliação de um medicamento recente. Né? Esse aqui é um medicamento novo para o melanoma metastático, que é uma doença realmente muito agressiva, depois que o paciente tem esse diagnóstico, sobrevida estimada menor que 1 ano, que é o até difícil dizer os nomes, ipilimumab. Ele, em ensaio clínico randomizado, mostrou que para esses pacientes aumenta, em média, a sobrevida em 3,6 meses. Significativo. Então, eu acho que era o basal ia 10 meses, vai para 13 meses a expectativa média de vida com essa medicação. Na Irlanda, por paciente, em média, 85 mil euros. E calculado o ICER, razão incremental de custo-efetividade, 116 mil euros por Quali. E ali um impacto orçamentário considerando o número de pacientes esperados. Isso aqui, desculpa, a qualidade não está muito boa, mas é uma publicação do próprio site da Irlanda, onde eles, naquele ano, tinham feito essas avaliações e, para a Irlanda, eles consideram como uma razão de ponto de corte, a gente chama de limiar, de 45 mil euros por Quali. E aqui mostrando as medicações que eles aprovaram para entrar no sistema e as medicações que não foram aprovadas pelo custo especificamente. E aqui o ipilimumab de 116 mil por Quali. E tem vários exemplos. A Alemanha também está usando esse esquema, Irlanda, Holanda, Escócia, Inglaterra. E no Brasil? Essa é a dificuldade, né? Falar dos outros é muito mais fácil. Como é que nós estamos no Brasil? Embora nós tenhamos uma lei que explicitamente diz que para incorporação de qualquer medicamento e procedimento no âmbito do SUS, ela deve ser levada em conta eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade, nós não temos explicitamente um limiar de custo-efetividade. Nem explícito, nem implícito, porque nas posições do Ministério não existe uma definição de usar esta informação para incorporar ou não incorporar. Vocês vão ver, eventualmente, alguns comentários do tipo, custa muito, é muito dispendioso, mas parece que a decisão não fica estabelecida por este fator.
Eu tive a oportunidade, no final do ano passado, está correndo uma lei no Senado para que o Ministério da Saúde se posicione, faça um estudo, defina um valor de custo-efetividade para o processo de tomada de decisão de incorporar ou não. E a senadora Ana Amélia, que estava encabeçando, coordenando essa sessão, acho que isso vai ir adiante e a gente vai precisar se posicionar, sim. Muito foi feito no Brasil, eu acho que hoje nós temos, o Augusto deve ter comentado, a progressão em relação à rede brasileira de avaliação de tecnologia, temos várias políticas que definem como esses pareceres, como a ATS deve ser conduzida, como, né, a disponibilidade hoje pela Conitec de várias avaliações de tecnologias que são solicitadas para entrar no SUS. Então, aqui eu trouxe um site recente, realmente foi muito trabalho, é um trabalho de mais de 10 anos, e é uma fonte de busca que a gente vai sugerir depois que vocês possam acessar e ter familiaridade. É perfeito? Eu estava falando, Gabriel, perfeita não. Temos vários problemas, como em outros lugares também, em relação aos aspectos que eu comentei, como a informação é avaliada, a transparência, os critérios de priorização e de seleção, que às vezes não são muito explícitos. A Conitec é a Comissão Nacional para a Incorporação de Tecnologias no âmbito do SUS, mas na Conitec, a ANS, que é responsável pela saúde suplementar, ela tem assento, então ela participa. Embora as decisões no âmbito de saúde suplementar no Brasil, elas são tomadas pela CoSaúde, que é um modelo semelhante da Conitec, só que não faz uma avaliação continuada de tecnologias. Ela avalia a cada 2 anos o rol dos produtos que têm que entrar nos planos de saúde, usando a mesma metodologia, mas deixando um pouquinho de lado a questão de custo-efetividade. Não está explícito pela CoSaúde esse aspecto. E, para concluir, talvez comentar que temos muitos desafios nessa área do ponto de vista de sistema de saúde e de adotar esse modelo que a gente acredita seja o mais racional e mais adequado. Certamente depende de financiamento, de alguma forma, governamental e política de ciência e tecnologia. Sabemos do problema de conflito de interesses, então essa é uma área muito sensível e que a gente teria que ter um apoio, um incentivo isento para poder realmente ser o mais transparente possível. E no Brasil, eu diria hoje que nós temos que avançar um pouquinho mais em critérios claros e explícitos para a decisão de priorização e incorporação, que isso às vezes não acontece. E por último, e talvez vai chegar aqui no âmbito desse curso, a ATS eu vejo ela numa coisa muito mais de política de saúde, definições nacionais sobre o que deve ou não ser oferecido para a população. A forma de traduzir isso para a prática são os protocolos e as diretrizes. É poder dizer para os usuários como é que tem que ser usadas essas tecnologias. Mas chegar aqui na prática médica tem, às vezes, uma distância muito grande. O Brasil é muito grande, muito heterogêneo, e a nossa prática de medicina realmente ficando cada vez mais complexo. É aqui uma brincadeira, não sei se é só uma brincadeira, mas uma simulação, né? O que vocês recebem, na verdade, são receituários de médicos individuais tomando a decisão em relação ao seu paciente que está na frente. E não necessariamente levando em consideração protocolos e diretrizes nacionais ou essa avaliação e todo esse processo que a gente está discutindo. Claro que na prática profissional, e eu faço clínica, intuitivamente, segurança, eficácia, efetividade, faz parte do meu processo de decisão para avaliar junto com o paciente o que eu tenho que prescrever, o que é o melhor para ele. Levar em consideração aspectos econômicos, bem mais difícil, a não ser que a decisão seja compartilhada e seja do paciente. Outros valores, ética, equidade, direitos, a gente leva um pouquinho na relação médico-paciente. Certamente todos esses são importantes para a definição de políticas de saúde, mas, querendo ou não, o julgamento de cada um na frente do seu paciente é um julgamento individual. E é impossível a gente tentar imaginar que para todos os cenários a gente vai ter uma descrição bem validada, estabelecida. Então, embora a gente tenha um norte macro, o julgamento ainda acaba sendo individual. Obrigada pela vossa atenção.